Olá! Visando informar a população acerca das possíveis consequências do acometimento das glândulas salivares, nesse vídeo abordaremos sobre a importância dessas glândulas e suas divisões, patologias mais recorrentes e suas identificações, cuidado e acompanhamento, bem como diagnóstico, prognóstico e tratamento. As glândulas salivares desempenham um papel crucial na manutenção da saúde bucal e na digestão dos alimentos, produzindo saliva que contém enzimas e lubrificantes essenciais para o processo de mastigação e digestão. No entanto, essas glândulas também podem ser afetadas por diversas patologias que podem comprometer seu funcionamento e causar desconforto aos indivíduos. Essas glândulas são divididas em glândulas maiores e menores. As maiores produzem uma quantidade muito maior de saliva digestiva e protetora, enquanto o principal papel das menores é o de lubrificar a cavidade oral. Identificar alterações presentes na cavidade oral e em estruturas anexas é primordial para que o indivíduo tenha ciência da anormalidade e procure ajuda profissional. Dessa forma, se tratando de patologia, é possível que haja um diagnóstico precoce e mais sucesso no tratamento. Dentre as patologias mais recorrentes, nós temos a mucocele, que se trata de uma espécie de bolha de cúpula, acontece principalmente em glândulas salivares menores, está associada a traumas, então quando a pessoa morde sem querer, bate em alguma coisa, ao invés de fazer uma úlcera, pode causar uma mucocele, e geralmente ela se encontra no lábio inferior. Nós temos também a rânula, ela se assemelha à mucocele, mas ela está presente no assoalho da boca. Geralmente acontece em crianças e adultos jovens, e como forma de tratamento nós temos a remoção da glândula ou marsupialização. Nós temos também a cialolitíase, que se trata de uma inflamação e obstrução dos ductos das glândulas salivares, que ocorre devido à formação de um cialólito, isto é, uma pedra na região, resultando na diminuição do fluxo salivar. Com isso, nós temos a presença de dor e aumento do volume do local. Nós também temos a cialodenite. Trata-se de uma infecção bacteriana da glândula salivar. Temos cálculo obstruindo a drenagem ou hipossecreção da glândula e como sintomas temos edema, dor, rubor e sensibilidade. E geralmente acontece em pacientes que estão entre 50 a 60 anos. Dentre os tumores benignos, nós temos dois que são mais recorrentes, que é o adenoma pleomórfico, é o mais comum das glândulas salivares. Trata-se de um tumor solitário, consistente, em formação única, de massa firme ou endurecida, não provocador, mas temos aumento do volume do local onde ele se desenvolve. Nós também temos o tumor de Warthin, que tem maior prevalência em homens de 60 a 70 anos de idade, tem relação com o tabagismo, porque quem é tabagista tem um risco aumentado de desenvolver esse tumor, e ele tem crescimento lento e indolor. Nós também temos tumores malignos, como o carcinoma mucoepidermoide. Esse tumor consiste no aumento de volume do céu da boca, ocorre nas glândulas salivares maiores, acomete pacientes de ampla faixa etária, ocorre principalmente na boca e no palato, seguido da mucosa jugal, e em razão da presença de muco no interior da lesão, o tumor ele pode apresentar uma coloração azulada. Sobre os cuidados e acompanhamento de pacientes com essas patologias, é de extrema importância deixar a população consciente sobre essas doenças, pois isso ajuda a gerar qualidade de vida a esses indivíduos, bem como gera também promoção e prevenção de doenças. Sobretudo, o acompanhamento deve ser sempre feito com uma equipe multidisciplinar. Nesse sentido, o ideal é realizar um diagnóstico precoce com o objetivo de minimizar os possíveis riscos, usar medicamentos corretos que inibam ou estimulem o fluxo salivar. Os pacientes precisam realizar a higiene oral, mesmo que seja um incômodo, estar sempre sendo orientado e acompanhado com um nutricionista
e ser devidamente orientado pelo cirurgião dentista antes, durante e após o tratamento. Falando um pouco sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento, observamos que existe a anamnese, que é a entrevista detalhada com o paciente para entender o seu histórico clínico. Existe o exame físico também, que é a avaliação direta na região das glândulas salivares, para identificar qualquer inchaço, vermelhidão ou sensibilidade. Existem os exames de imagens, onde a gente utiliza técnicas como ultrassonografias, tomografias computadorizadas ou ressonância magnética, para visualizar as estruturas e identificar possíveis obstruções ou tumores. E por fim, temos a biópsia, usada em casos suspeitos de tumores, que é a coleta de uma amostra para uma análise histopatológica. Falando sobre prognóstico, nós temos a identificação da natureza da doença, se ela é infecciosa, autoimune, neoplásica. Isso serve para determinar a gravidade do quadro do paciente. Temos também a determinação do estágio da doença, com base no tamanho, extensão e possível disseminação para orientar no tratamento. Por fim, nós temos a avaliação da funcionalidade, ou seja, vamos fazer uma verificação do impacto das funções salivares e as suas possíveis complicações associadas. O tratamento depende da causa apresentada. Isso pode incluir medicamentos para aliviar os sintomas inflamatórios, terapias para estimular a produção de saliva, procedimentos cirúrgicos para remover cálculos ou tumores e, em alguns casos, a radioterapia ou quimioterapia para tumores malignos. O manejo é personalizado para cada condição do paciente. A cialolitise acontece geralmente entre a idade de 30 e 60 anos e é incomum em crianças. A mesma apresenta predileção por pacientes de sexo masculino. Os cálculos são massas duras, podendo ser redondos, ovais ou cilíndricos. O tamanho do cálculo pode variar de valores inferiores ao milímetro até poucos centímetros de diâmetro. Com maior frequência, os cálculos têm tamanho inferior a 10 milímetros, sendo 7% maiores que 15 milímetros. Estes são considerados cálculos salivares glandulares gigantes e poucos relatados na literatura. O aumento de volume é o sinal mais frequente do paciente com essa alteração. Geralmente, o paciente relata dor e inchaço da glândula afetada durante a refeição ou quando há algum estímulo salivatório. E é importante o correto diagnóstico, que envolve exame clínico, inspeção, palpação, manipulação da glândula para verificar a quantidade de saliva excretada, além dos métodos convencionais como as radiografias oclusal, panorâmica, todo aquele exame de imagem radiograficamente. E radiograficamente, os cálculos salivares se apresentam como imagens radiopacas nas regiões de glândulas ou de seus condutos. Nesse caso clínico apresentado, é possível observar um aumento de volume do assoalho bucal e dor, justamente pela obstrução do ducto da glândula submandibular. O tamanho do cialolito pode determinar a sintomatologia e, quando eles estão pequenos, o fluxo salivar é normal, não causando sinais e sintomas. Se maiores, pode observar um aumento repentino das glândulas, principalmente durante as refeições. É acompanhado de tensão e dor, que diminui progressivamente o escoamento salivar, assim como no caso relatado. A escolha do tratamento está diretamente ligada à localização do cálculo salivar. Em caso de cialolites maiores, o tratamento de escolha será a remoção cirúrgica e muitas vezes a necessidade da excisão da glândula afetada.